noite. Eu sou Andréia Carter, sou filha de Deus. É o mais importante. É o mais importante. Essa é a minha real identidade. Ok? Eu sou filha de Deus, filha amada. Eu sou a imagem e semelhança do nosso Criador, de Deus. Depois eu sou esposa do Jimmy Carter. E esse nome ele recebeu em homenagem ao presidente dos Estados Unidos. Eu nunca imaginei que eu fosse ser primeira-dama. E, em função disso, eu me tornei mãe da duplinha M.M. Carter. Miguel e Manuela Carter. Olha lá, gente. Ai, que saudade. Está longe, está lá em Belo Horizonte. E por que eu gosto de começar me apresentando assim? Porque, normalmente, nós temos a tendência de nos esconder atrás dos nossos papéis sociais. Quando a gente pergunta, né, quem é você? Aí a gente vai se apresentar, eu sou o pastor fulano de tal. Ou então eu sou a diretora. Ou então eu sou a mãe do ciclano, a esposa do Beltrano. Aqui vocês falam essas palavras? Ciclano, Beltrano, não é só em Belo Horizonte não, né? Então tá bom, então estou me sentindo em casa. E aí a gente costuma se esconder atrás dos nossos papéis sociais. Mas isso não nos define. Isso não nos define. A nossa real identidade é aquela que está descrita lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Quem sabe o que está escrito lá? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Essa é a nossa real identidade. Não é possível que ninguém aqui sabe quem é a sua identidade. Ah, muito bem, ela colou. Ela colou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós somos filhos de Deus, filhos amados. E nós, como pais, como profissionais, nós como pessoas, nós precisamos saber quem somos. Porque se nós não soubermos a nossa real identidade, se nós não soubermos quem somos, como nós vamos dar identidade, propósito e destino para os nossos filhos? Como, gente? Se a gente não sabe quem a gente é. Se a gente fica sempre se escondendo atrás dos nossos papéis sociais. Não é verdade? Então, é muito importante a gente entender isso. E por que eu disse que depois de ser filha de Deus, eu sou esposa? Porque essa é a ordem correta. Os frutos não vêm antes da árvore. Tem muitos casamentos que estão dando problema. Porque quando os filhos chegam, vira uma confusão dentro de casa. Porque a mulher esquece do marido. Agora é tudo filho. Ou o homem começa a discutir com a mulher o tempo todo, querendo saber quem educa melhor. Vira uma confusão. Antes de ser mãe, antes de ser pai, nós somos ou esposa ou marido. A árvore vem antes. E os frutos só podem ser saudáveis quando a árvore está saudável. Então, cuide do seu marido. Cuide da sua esposa. Porque se os dois estiverem bem, felizes, se a árvore estiver saudável, naturalmente os frutos também são saudáveis. Faz sentido isso para vocês, gente? E essa é a ordem correta. Família não é ideia humana. Família é ideia de Deus. Só Deus poderia pensar nisso, gente. Juntar uma pessoa com uma história totalmente diferente, com a outra com uma história totalmente diferente e achar que o negócio ia dar certo. Não é verdade? Mas Deus é maravilhoso, porque Ele está nesse negócio. Ele está nesse negócio. Então, família é a ideia de Deus, e é por isso que é maravilhoso, porque é ali que Ele revela a glória dele. É ali que Ele revela o relacionamento que Ele tem com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como nós não sabemos quem nós somos,
Naturalmente, estamos vivendo uma geração que sofre com problema de autoimagem e, consequentemente, de identidade. E aí eu pergunto, quem é você, pai? Estou feliz de termos tantos homens aqui. Homens, fiquem de pé, homens. Ai, eu gosto de ver os homens nas palestras, gente. Fiquem de pé, homens. Dá uma olhadinha um homem aí para o outro. Dá uma olhadinha e fala assim, cara, você está cuidando bem do seu filho. Você tá, pode falar para ele, fala um para o outro aí, ó. Gente, eu fui coordenadora durante vários anos. Mulheres, vamos aplaudir os homens? Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, gente. Mulheres, eu fui coordenadora durante muitos anos. Nas reuniões de pais só dá mulher. É difícil. Homens, estou muito feliz de ver vocês aqui. Parabéns, parabéns, viu? Se vocês soubessem o papel fundamental da paternidade, vocês não perderiam uma reunião de pais. Estariam aqui, ó, e o quanto os olhos dos meninos brilham quando estão do lado do papai, não é verdade? A carinha dele. Então, a gente precisa entender a nossa real identidade, porque senão nós vamos ter problemas. A gente começa a achar que a nossa felicidade ela está nas circunstâncias. Para eu estar feliz, alguma coisa tem que estar bem, senão eu não estou feliz. A gente começa a fazer confusão, só que a nossa felicidade ela não muda. Alegria e tristeza é circunstancial. Eu estou super alegre porque aconteceu isso, 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 isso. Eu estou muito triste porque aconteceu isso, isso e isso. Mas a felicidade está dentro de nós. E por quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Porque nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E isso é o suficiente para a gente se posicionar e nenhum vento de doutrina balançar a nossa vida. A tristeza vem e vai, a alegria vem e vai, mas dentro de nós temos a felicidade. Só que hoje em dia, infelizmente, os próprios pais estão perdidos na sua própria identidade. E como eles estão perdidos na sua própria identidade, eles também estão fazendo com que os seus filhos se percam. Porque o que acontece? A geração dos nossos pais, a geração dos avós, era uma geração mais severa. Era uma geração onde a educação era muito rígida. Vocês se lembram disso, né? Ou seja, existia muita rigidez, muito autoritarismo, muito rigor. Não foi tão simples assim a vida dos nossos pais e a vida dos nossos avós. Né? E também lá para trás, lá para trás, lá para trás. Então, não foi tão simples assim. O modelo de disciplina era muito severo. E, infelizmente, muitos pais que estão aqui hoje e muitos pais que estão espalhados por todo esse mundo, eles resolveram acreditar e dizer uma frase que, infelizmente, está deturpando essa geração. Como nós, os nossos pais, os nossos avós e etc., vivemos coisas muito difíceis. Nós crescemos e escolhemos dizer assim, ou pelo menos a maioria de nós, os meus filhos, ela falou. Tá vendo como é que ela sabe? Quer falar? Fala bem alto. Os meus filhos... Os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. A maioria de nós, se não verbaliza, sente isso. Bastou eu falar os meus filhos, ela, opa! Não é verdade? A maioria de nós, se não verbaliza, pensa isso. Os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. André, então você está dizendo que eu tenho que criar os meus filhos, formar os meus filhos, educar os meus filhos da mesma forma como eu fui criada, como eu fui educada, passando por tudo que eu passei? Não, gente, é óbvio que não. Obviamente que não. Os nossos filhos, eles precisam ser melhores do que nós, assim como nós somos melhores do que os nossos pais, e os nossos pais eram melhores do que os nossos avós. E isso é ir além.
Então, nós hoje precisamos entender que a educação mudou, de fato, mas infelizmente, pelo fato de nós termos dificuldades, às vezes, com os nossos pais, a gente escolhe fazer de uma forma totalmente diferente com os nossos filhos e a gente está causando problema. Gente, eu não estou aqui para falar que os nossos pais estão certos ou estão errados, ou que os nossos avós. Eles nos deram aquilo que eles deram conta. E está tudo certo. Lembra, gente, que nós somos melhores que os nossos pais e os nossos filhos são melhores do que a gente, não é assim? Eles nos deram o que eles deram conta e cabe a nós o perdão, a aceitação, a honra. É isso que a Bíblia diz. Eu não estou aqui falando que os nossos pais são culpados de nada. Eu estou aqui para dizer que não importa quem foram nossos pais. O que importa é quem são os pais dos seus filhos. São vocês. O que passou, passou. Esquece. Nós estamos aqui agora numa jornada de aprendizado. E não é aprendizado com uma pessoa ou outra, mas é aprendizado por meio de princípios e valores que estão contidos na Bíblia, para que a gente faça com que os nossos filhos sejam melhores do que nós. E isso é verdade. Você não é responsável pela programação que você recebeu na infância. Alguém aqui é responsável, gente, por isso? Mas você é totalmente responsável como adulto por corrigir. Você é totalmente responsável por corrigir. E é tão interessante que a nossa geração, ela sofreu tanto, ela ralou, né? Eu costumava dizer que não era a gente que escolhia a roupa, era a roupa que ia nos escolhendo, né? Porque ia passando de um para o outro, passando de um para o outro, não era assim? E tantas situações que a gente ia vivendo, mas a gente se esquece que isso é que forjou quem nós somos hoje. Porque quando a gente enfrentou as dificuldades lá no passado, quando as coisas aconteciam, sabe, dava aquela sensação de conquista, dava aquela sensação gostosa de que eu lutei, eu consegui, eu fiz. Não é assim? Só que hoje em dia os pais, eles estão com a síndrome do faça-os felizes. O maior propósito dos pais hoje é o meu filho tem que ser feliz. Ou eu tenho que ser feliz na minha maternidade, na minha paternidade. E romantiza a maternidade. E faz de tudo. E trabalha para dar para o filho tudo que nunca teve, mas não dá a presença. Não adianta nada. Está indo para os extremos. Está ficando claro isso, gente? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Você percebe que você repete com seus filhos um ou mais comportamento que você vivenciou com seus pais? Vocês percebem isso? Todo mundo baixando a cabecinha assim, né? Os pais, eles criam a primeira impressão de mundo do filho. Nós somos a primeira visão de mundo dos nossos filhos. Então, se nós somos ansiosos, naturalmente os nossos filhos vão ter comportamentos mais ansiosos. Se nós somos calmos, naturalmente. Se nós somos agressivos, naturalmente. Por quê? Porque onde que eles vão aprender? Nós somos a primeira visão de mundo deles. Na época lá da geração da moral e cívica, quem teve moral e cívica aqui? Levanta a mão, gente. Só eu que estou velha aqui, gente, eu tive moral e cívica. A geração da moral e cívica, da época da moral e cívica, respeitava os pais. Mas aí os pais começaram a querer ser amiguinho dos filhos. Ah, André, você está falando que eu não posso ser amigo do meu filho? Pode. Pode ser amigo do seu filho, sim. Só que, para um relacionamento familiar saudável, a amizade não pode ser o ponto de partida. Por quê? Porque quando você é amigo, você recebe um conselho e você faz se você quiser. Mas quando existe a missão que foi dada por Deus de educar, de corrigir, de disciplinar, o filho tem que fazer. E aí a amizade não pode ser o ponto de partida. Então, essa síndrome do faça-os felizes fez o quê?
fez com que muitas vezes a gente se perdesse nos nossos caminhos. Por quê? Porque a gente não quer que os filhos passem pelo que nós passamos, ao mesmo tempo, a gente repete com eles coisas que nós vivemos, com os nossos pais, e vai criando aquele ciclo de confusão, todo mundo perdido na sua identidade. E aí, para onde que você corre? Infelizmente, ao buscar uma vida rica em experiências, as famílias correm o risco de ter relacionamentos pobres. É triste pensar que os próprios pais se colocaram nesta situação, servir o filho, fazê-lo feliz. Naturalmente, quando a criança nasce, ela é egocêntrica. Se trabalhado isso em família, se torna um princípio de cooperação e empatia. Se não trabalhado, se torna egoísmo. Então, a gente precisa entender que, infelizmente, com essa história da gente querer dar o tempo todo para os nossos filhos, nós estamos pobres nos nossos relacionamentos, porque a gente passa mais tempo fora de casa para conseguir dar tudo que eles querem e pouco tempo ali no olho no olho. E é tão interessante que uma canadense, ela fez uma pesquisa uma vez com 2 ratinhos. Sabe aqueles ratinhos que ficam correndo assim na roda gigante? Então, ela colocou um ratinho para correr numa roda gigante e ele tinha que correr, só correndo é que ele iria conseguir comer. Na outra roda gigante, o ratinho corria só se ele quisesse, porque a comida estava ali, ó, à disposição. E aí ela colocou vários eletrodos assim na cabeça dos 2 ratinhos para medir a questão de estresse, a questão de tranquilidade, aquelas coisas lá que eles fazem que a gente não entende direito, né? E no final da pesquisa, sabe o que aconteceu? Foi verificado que o ratinho que precisava se esforçar para conseguir a comida dele, ele estava mais calmo, menos estressado, tranquilo. E o outro ratinho que estava lá, ó, deixa a vida me levar, eu como na hora que eu quero, eu faço o que eu quero, estava estressadão, nível de ansiedade lá em cima. Por quê? Porque Deus nos fez para estar em movimento. Tá cheio de criança aqui, né, gente? Eu queria falar um tanto de coisa que eu não posso. Mas fica para a próxima. Vamos lá. Qual que é o propósito de uma família, gente? Principal prioridade de uma família: estabelecer um relacionamento entre seus membros que seja um reflexo do amor do Criador. O que acontece nas famílias exerce influência em todo o mundo. Esse é o propósito de uma família, é estabelecer relacionamentos que revelem o quê? O amor de Deus. E o amor de Deus é o quê, gente? O que é o amor de Deus? Sacrificial. Deus é tão maravilhoso que Ele fez o quê? Ele entregou Jesus. E Deus quer que nas nossas famílias nós possamos nos entregar, sair do salto e nos entregar pela pessoa que está conosco. Marido se entrega, esposa se entrega, filhos se entregam, e todos ali buscando a harmonia familiar e revelando o amor de Deus. Não disputa. Vocês conseguem entender isso? Só que existe um problema muito sério acontecendo. Infelizmente, atualmente, estão entrando muitas vozes dentro da nossa casa e que estão confundindo a nossa cabeça. Alguém aí trouxe Bíblia? Não? Ó, Bíblia, coisa boa, Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Lucas 15, versículo 8 a 10, diz o seguinte: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. A gente sabe, gente, que
essa história que Jesus contou se referia ao reino de Deus e etc. Mas essa história é ótima para a gente poder fazer uma relação com as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. A história começa dizendo, ou qual é a mulher? Qual? A gente pode colocar ali, qual é o pai também? Qual? Todos. Concorda? Todas. Todas as mulheres, certo? Essa mulher, ela diz, eu perdi algo de valor. Ela perdeu onde, gente? Na rua? O que o texto diz? Ela perdeu onde? Dentro de casa. Ela não perdeu na rua. Está dando para entender isso? Muitas vezes a gente está achando que os nossos filhos estão se perdendo na rua. Eles estão se perdendo dentro de casa. A Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas, ou seja, 10 valores, e ela perdeu um. A Bíblia diz, qual é a mulher que perdendo qual valor você pode estar perdendo dentro da sua casa? Olha o celular da pessoa tocando, gente. Qual valor você pode estar perdendo dentro da sua casa? A Bíblia falou, qual é a mulher que perdendo será que dentro da sua casa você já perdeu o respeito? Será que dentro da sua casa você perdeu a ordem moral? Será que dentro da sua casa você já perdeu o seu casamento? Será que dentro da sua casa você já perdeu o controle das telas? Será que dentro da sua casa seus filhos falam, eu não vou estudar e acabou? Será que dentro da sua casa, mais isso tudo aí que você já pensou, que eu não posso ficar falando aqui muitas coisas? Então, o que acontece, gente? Essa mulher, ela perdeu um valor. E a Bíblia diz, qual é a mulher que perdendo um valor, o que ela faz? Ela perdeu dentro de casa. O que ela faz? Ela pega a candeia. Candeia é luz. Se ela pegou a candeia, significa que o ambiente estava o quê? Claro? Escuro. Escuro. Ela perdeu algo num ambiente que estava escuro. Ela não estava enxergando o que estava acontecendo dentro da casa dela. Estava escuro. E aí diz, qual é a mulher que perdendo um talento, o que ela fez? Pegou a candeia, iluminou, e aí o que ela fez? Tirou o quê? Ela começou a varrer. Ela tirou o quê? A sujeira. Não é isso que diz o texto? Ela tirou a sujeira. Quer dizer que dentro dessa casa tinha o quê, gente? Sujeira. O que está entrando dentro da sua casa? Pela televisão, pela internet, pela vizinha que vai lá falar o que não deve, às vezes na frente dos filhos. O que está entrando dentro da nossa casa? Então essa mulher, ela acendeu a candeia, porque o ambiente estava escuro. Ela tirou a sujeira, certo? O que mais que ela fez, gente? Deixa eu voltar lá, vocês estão esquecendo do texto, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Espera aí, consigo. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Então, ela ilumina a casa, ela varre porque tinha sujeira. E quando encontra, o que acontece? Ela encontrou o que ela tinha perdido. Ela reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu encontrei, alegrem-se comigo, eu resolvi o problema, foi eu que fiz. E isso é importante a gente entender. Ela fala, eu perdi algo de valor, autorresponsabilidade. Quantas vezes as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa e a gente culpa a escola,
A gente culpa a avó, a gente culpa os amiguinhos. A gente sempre tem alguém para culpar. Ao invés da gente pegar a candeia, iluminar o ambiente, varrer o que está sujo, encontrar o que estava perdido e assumir a responsabilidade. O filho é seu. Eita! Para de culpar os outros e assume a responsabilidade. Você é responsável. Hoje em dia, gente, tem milhões de coisas acontecendo, nós não temos respostas. A gente olha para aquela turma bonita ali, ó, todo mundo olha para eles. A gente olha para aquela turma bonita, o que a gente pensa? Bullying, erotização precoce, adultização infantil, alcoolismo, drogas. Você já sabe tudo que eu ia falar. A gente não tem resposta para essas coisas. Não é verdade? Existe um medo pairando nas casas. O que vai acontecer? Como que eu vou proteger meus filhos? Tem um medo pairando. Só que a gente precisa entender que dentro da nossa casa, nós somos os guardiões. O que está acontecendo lá fora é lá fora. Se você treina, se você forma os seus filhos dentro de princípios e valores cristãos, dentro de casa, já é o suficiente. Cuida da sua casa, para de preocupar com o que está acontecendo lá fora. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Às vezes a gente escuta até gente falando assim, eu não quero nem mais ter filho, porque está difícil demais criar filho. Sabe por que está difícil? Sabe por que o mundo está difícil? Porque gente boa, que segue Jesus, que segue os princípios bíblicos, parar de reproduzir. Os maus estão tudo reproduzindo. Não é? Os maus estão tudo botando filho no mundo. É 5, 6, 7. É impressionante. Aí aquele pessoal fervoroso que está ali. E não é porque a gente merece, não, viu, gente? Porque o homem não tem nada do que do céu não lhe for dado. Tá? Nós dependemos, assim, desesperadamente de Deus, para tudo. Mas a gente que está ali buscando, tentando... acho que eu vou ter só 1, só 2, porque esse mundo está difícil demais. Escola está caro. Não é assim? A gente fica olhando com um olhar humano. E nós nos esquecemos que a Bíblia diz que feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Uma aljava, que é onde guarda flecha, a Bíblia fala que os filhos são flechas. Uma aljava, que é flecha, sabe quantas flechas cabem dentro de uma aljava? Quem sabe? Gente, vocês estão precisando ler Bíblia. Gente. Porque se vocês soubessem quantas flechas cabem dentro de uma aljava, vocês fariam igual eu já tenho 2. Mas eu quero chegar no 5º. 5 flechas cabem dentro de uma aljava. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. E não precisa ser tudo seu, não, gente. Adota, tem muito menino aí precisando. Só que, infelizmente... A gente acha, brincadeiras à parte, tá, gente? Cada um decide aí o seu modelo familiar. Mas é muito importante a gente parar com essas crenças que nos limitam. Eu não vou ter filho por causa disso, eu não vou fazer isso. Tudo pensamento aqui, grudadinho nessa terra. Pense nas coisas que são do alto. Você já parou para perguntar para Deus quantos filhos Ele quer que você tenha? Pergunta para Ele para você ver. Feliz aqueles que enchem dele a sua aljava. E aí, o que acontece? A gente acaba confundindo os nossos papéis, porque existe a escola e existe a família. Mas será que existe só isso? Não. Mas vamos entender. Olha só. Educação versus escolarização. Educação, do latim educare, significa guiar, instruir, conduzir, ou seja, levar o indivíduo para o mundo exterior, para fora de si mesmo, preparando as pessoas para o mundo e para a vida em sociedade. Escolarização, de acordo com o dicionário Aurélio, é o ato ou efeito de escolarizar, o conjunto de conhecimentos adquiridos na escola. Tem muitos pais
que estão achando que a educação é que acontece na escola. Educação é papel da família. E a gente precisa entender isso. O lar é a chave para a educação cristã. Existem 3 instituições divinas que a Bíblia diz: a família, a igreja e o governo civil. A Bíblia não fala sobre escola. Fala, pastor? A Bíblia não fala sobre escola. Vamos entender isso melhor. Quais são as expressões do reino de Deus aqui na terra? O lar foi o primeiro a ser estabelecido e designado a fim de manifestar, em primeiro lugar, o governo de Deus. O nosso lar manifesta e representa o governo de Deus aqui na terra. Isso é bíblico. 2, a igreja, comunidade redimida da aliança, a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. É a segunda instituição divina. Governo civil, designado para executar a justiça e as leis de Deus. Atenção, a escola não é descrita na Bíblia em nenhum lugar como uma instituição divina. Ela deve estar de acordo com os padrões devidamente ordenados para outras instituições. Vamos entender isso, gente. Presta bastante atenção. Se cada instituição divina cumprisse o seu papel, estava tudo certo. Mas, infelizmente, o governo, infelizmente, não tem feito o que deveria fazer. A família está perdida na sua própria identidade. Algumas igrejas estão com alguns valores distorcidos. Algumas. E aí a gente pensa, se não existe equilíbrio entre as 3 instituições divinas, onde que vai respingar? Lá na escola. Porque aí os pais começam, na sua confusão, a abrir mão do que tem que fazer e delegar tudo para a escola. Só que, na verdade, os professores, eles atuam como nossos parceiros, ajudando tanto a igreja, quanto o governo civil, quanto a nossa casa. Eles são a nossa ajuda adequada. Mas parece que agora virou o principal, né, Rose? Tudo explode na escola. Tudo explode na escola. Se eu perguntar aqui para vocês, o que vocês desejam para os seus filhos? Por que vocês saíram de casa em plena sexta-feira à noite para estar aqui nesse banco? O que vocês desejam para os seus filhos? Alguém quer falar? Aproveita a oportunidade, hein? O que vocês desejam para os seus filhos? Ninguém? Ufa! Ai, que bom, ela falou um tanto de coisa que eu queria falar, né? Ela teve coragem de falar. Mais alguém, gente? Deixa eu ouvir um desses meninos aqui, achei tão bonito vocês cantando. O que vocês acham que a mamãe ou o papai deseja para vocês? Vamos ver quem tem coragem de falar. Vamos lá. Usa o córtex pré-frontal aí. Vocês sabem que o córtex pré-frontal deles ainda não é formado? Quem aqui sabia? Legal, legal. Tem algumas pessoas aqui que não sabem, não. E para que serve o córtex pré-frontal? Ó, tomada de decisão. É professora. Vai lá, gente. Vai lá, vai lá. É uma coisa que meus pais também falam, que a gente sempre era Deus em primeiro lugar. Então, nós sempre Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Que lindo. Mais alguém aí quer levantar, estufar o peito e falar? Hã? Bora? Vamos, gente. Ousadia. Isso. Vai. Nós
Não entendi nada, fala bem alto. Que o nosso alvo venha a ser sempre Cristo. O que isso significa? O que isso significa? Nosso alvo ser sempre Cristo. Eu para eu falar? Sou eu? O que você acha que significa o nosso alvo ser sempre a Cristo? Com influências mundanas. E o que são influências mundanas? E o que as más amizades fazem? Que tipo de pecado? E por que a bebida é pecado? E por que desagrada a Deus? Não quero te apertar não, linda. Palmas para ela, gente. Palmas para ela. Aqui, presta atenção aqui, papai e mamãe. É isso que vocês têm que fazer. É pergunta atrás de pergunta. Porque senão fica cheio de frase pronta, vazia de significado. O que vai fundamentar é ter a clareza do porquê serve, porquê acredita, o que de fato está ali no coração. Percebeu que aqui foi pergunta atrás de pergunta? Deu para entender? Obrigada, viu, lindona? Você brilhou como a luz do sol. Mas, com certeza, gente, nosso desejo para os nossos filhos, tem muitas respostas. Eu até listei umas aqui, ó. Não quero que meus filhos sejam expostos a palavras torpes, drogas, sexo, violência e ideologia. O ensino da escola B ou C é muito fraco. Eu quero que eles sejam preparados para competir no mercado de trabalho. Não quero que os meus filhos sejam doutrinados pelo humanismo. Não quero que eles achem que eles são o seu próprio Deus. Não quero que eles sofram nenhum tipo de abuso. Enfim, são várias respostas e, com certeza, são ótimas razões. Mas o fato é, alguém aqui já perguntou de fato o que Deus quer para a educação dos seus filhos? Alguém aqui já orou sobre isso? Deus, o que o Senhor quer para a educação dos meus filhos? Que caminho eu tenho que seguir? Qual é o propósito? Presta bastante atenção. O fato de nós mandarmos os nossos filhos para uma escola cristã não prova nada de que, como pais, nós temos convicção de que a gente quer ensiná-los no caminho. Não prova nada que a gente quer ensiná-los de acordo com o propósito de Deus. É muito difícil dizer isso, mas muitos pais, eles agem mais por conveniência do que por convicção. É conveniência ter os filhos na escola cristã. É perto da minha casa, é uma escola que a diretora é da minha igreja, ou sei lá, seja o que for. É mais por conveniência, porque convicção requer sacrifício. Convicção é propósito. E quando existe um propósito, você não larga o seu filho na escola e acha que está tudo certo. Se nós temos a convicção de que fomos chamados para ser pais nesse tempo, Deus vai providenciar as formas, os meios, mas a gente tem que parar de agir por conveniência. Provérbios 22, 6 diz o seguinte. Aliás, você sabe o que Provérbios 22, 6 diz? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É tolice reivindicar a promessa de Provérbios 22, 6, simplesmente porque nós levamos nossos filhos à igreja para serem instruídos por 1 hora durante a semana, ou porque eles estudam numa escola cristã, quando, na verdade, estamos permitindo que o mundo treine as suas mentes e padrões de pensamento durante todas as outras horas que temos em uma semana.
O modo como somos, com todas as nossas inclinações, é o modo como fomos treinados para ser. Pois ou fomos treinados para matar a velha natureza ou para alimentá-la. Não adianta a gente achar que porque eles estão numa escola cristã ou porque eu levo eles na igreja que eles estão protegidos. Porque a missão de educar e formar por princípios e valores cristãos é de quem? Ah, nós temos que falar isso com convicção. De quem? Dos pais. Somente o treinamento consistente e constante na palavra de Deus, a partir do lar, da igreja, e graças a Deus, né, eu coloquei ali, se possível, da escola, porque tem muitas famílias que ainda não têm esse privilégio, né, de ter os filhos na escola cristã. Mas somente o treinamento consistente e constante na palavra de Deus, a partir do lar, da igreja e, se possível, da escola, encaixa-se no contexto e cultura de Provérbios. Ah, mas eu estou ensinando no caminho durante 1 hora por semana. A gente precisa começar a refletir. A gente precisa refletir. Por quê? Porque existe uma diferença entre simplesmente a gente falar que faz e fazer. O treinamento ele tem que ser consistente e constante. Consistente significa o quê? Imutável, não muda, não varia. É consistente. E constante, gente, nunca para. Nunca para. Se você parar para pensar, se nós vivermos 100 anos, tá? A nossa vida é dividida em 5 blocos de 20 anos. Concorda? Concorda, gente? Ok. Desses 5 blocos de 20 anos, nós precisamos dedicar apenas 1 para os nossos filhos. Sobra quanto, gente? 4 blocos de 20 anos inteirinhos para nós. Só que quando os filhos chegam, a gente não dedica só para eles. A gente mistura com faculdade, mistura com trabalho, mistura com igreja, mistura com tudo e mais um pouco. E se sobrar tempo é para eles. Falei alguma coisa errada aqui, gente? O bloquinho deles de 20 anos, só esse bloquinho, a gente compromete. Sendo que a gente tem, 4 blocos inteirinhos só para nós. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, eu não estou dizendo que você não pode exercer um ministério da igreja, eu não estou dizendo que você não pode estudar, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo sobre quanto tempo você tem passado dentro da sua casa. E olhando olho no olho do seu filho. Porque também ficar dentro de casa com ele na televisão e você na cozinha não resolve nada. Quanto tempo você tem passado dentro de casa? E aí a gente pergunta, como é que nós vamos fazer isso? Por meio de uma rotina. Ai, André, é rotina? Tem gente que acha que rotina... Mas aposto que tem muita gente aqui que tem rotina de ver novela. Todo dia ali naquele horário, que eu nem sei que horário que é, porque eu não assisto, está ali, na frente da televisão. Ixi, tem gente rindo aí. Mas na hora de ter uma rotina de leitura da palavra, rotina de oração, rotina de colocar os filhos para dormir, rotina de acordar na hora certa, rotina... Não, rotina é ruim. A gente só consegue por meio de uma rotina. Porque a rotina, ela gera hábito. E o hábito é quando a gente faz a mesma coisa várias vezes. E não vai ser fácil criar um hábito. Por que a rotina é importante? Ela traz estabilidade, segurança, melhora de desempenho, tempo, organização. A rotina é um guia. E a falta de rotina para as nossas crianças e adolescentes gera ansiedade, instabilidade, irritabilidade, insegurança e desorganização. Aí você tem uma semana, você vai com seus filhos na igreja, coloca na escola cristã, tudo bonitinho, e passa a semana inteira sem sentar do lado deles para ler a Bíblia. Passa a semana inteira sem eles verem você orando.
Você, como papai e mamãe, lendo a Bíblia. Ah, gente, eu nunca vou esquecer um dia que eu estava no quarto lendo a Bíblia e assim, Deus falou profundamente comigo, então eu comecei a chorar, né? E eu estava sozinha. Aí meu filho, tem 9 anos, ele entrou no quarto e falou para mim, mamãe, por que você está chorando? Aí eu enxuguei as lágrimas assim, e eu estava com a Bíblia aberta, né? E eu falei assim, ô filho, é porque Papai do Céu falou umas coisas tão lindas aqui com a mamãe. Aí ele olhou para mim, ô mãe, como é que a gente faz para chorar quando lê a Bíblia? Olha que lindo, gente. Como é que a gente faz para chorar quando a gente lê a Bíblia? Na inocência dele, no entendimento dele, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E ali eu pude discipular, ali eu pude mostrar para ele como é que Deus é tão maravilhoso. Mas se eu não estivesse lendo a Bíblia, se eu não estivesse tendo aquele momento, ele não estaria comigo. Outro dia eu estava arrumando cozinha, lavando vasilha, aí ele chegou atrás de mim e falou comigo assim, mãe, eu te honro? Aí eu continuei lavando vasilha, hã? Ô mãe, eu te honro? Aí eu falei, eu tenho que dar atenção, né, gente? Por favor, eu ensino para os pais que tem que dar atenção, não vou dar atenção. Larguei tudo e falei assim, como assim, meu filho? Com a mão cheia de sabão, me explica essa história. Como assim? Não, mas eu quero saber se eu te honro. Eu falei, filho, honrar, né, é você me aceitar do jeito que eu sou. Honrar é você entender que Deus me deu a missão de educar você e por isso você me obedece, porque você confia em mim. Então, assim, eu acredito que você me honra. É claro que algumas vezes você me desobedece, você entristece o coração da mamãe, mas você se arrepende. Então, eu acredito que você me honra. Aí ele virou as costas, então tá bom. E eu, tá bom não, vem cá, volta aqui. Que história é essa? Por que você está querendo saber se você me honra? Ah, não, é porque eu estava ali no quarto agora e eu li um versículo e eu estava lendo a Bíblia sozinho. Eu li um versículo falando que quando a gente honra pai e mãe, a nossa vida dura mais na terra. Falei, ah, você não está querendo morrer não, né? Então ele queria saber se ele estava me honrando. Então são ensinos que vão ficando, gente, vão ficando. E eu vou falar para vocês uma coisa, lá na minha casa não é tudo certo não, tá? Eu sou pedagoga fora, em casa eu sou mãe boba. Mãe boba mesmo, eu faço um tanto de coisa errada. Eu dependo da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Tá? Cada vez que eu subo aqui para falar para a paz, eu falo, Deus, perdoa os meus pecados. Como mãe. Porque não é tão simples assim, gente. Não é tão simples. Né? Aqui não tem uma casa que funcione 100% não. Mas, com certeza, tem uma casa que é intencional. Tem dias assim que eu esmurro meu corpo. Vamos ler a Bíblia junto com os filhos antes de dormir. Porque tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente está cansado. Mas a gente precisa de ter o quê? A rotina. Senão vira disfunção. Muitas vezes a gente fica preocupado, né? Com o que o meu filho vai se tornar. Oh, meu Deus, estou tão preocupada com meu filho. O que está acontecendo com ele? Antes da gente pensar em o que nossos filhos estão se tornando, nós precisamos verificar que tipo de pessoa nós estamos nos tornando. Por quê? Porque eles olham para nós. As crianças e os adolescentes escutam com os olhos. E os adolescentes estão tudo ali, ó, abaixando a cabeça. Estou amando a participação dos adolescentes. Crianças e adolescentes escutam com os olhos, eles não escutam com os ouvidos. Não tem aquela história, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eles ainda jogam na nossa cara. Mãe, você falou isso, hein? Pai. É o meu celular de novo? Não é não, né, gente? Ai, graças a Deus, né? Não, achei que era. Então, olha para você ver esse desenho. Chega, agora eu vou assistir novela. O que essa mulher está ensinando para a filhinha dela? O que essa mulher está ensinando para a filhinha dela, gente? Que ser dona de casa é terrível. Que ser dona de casa você tem que ser desdeixada, esculachada, feia, esquisita. E que você não dá conta mais daquilo e que sua vida feliz é ver novela. Percebeu? É isso que aquela dona de casa ali está ensinando para a filha dela. E aquele cara ali? Tempo é dinheiro. Vive para o trabalho.
que está ensinando para os filhos? Homens. Ou também para as mulheres, né? Que tem que ter dinheiro, 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 dinheiro. A vida de hoje traz inúmeras distrações e possibilidades bem atraentes que facilitam o trabalho do cérebro, que tem a tendência em escolher o que é mais fácil. O nosso cérebro sempre vai querer o que é mais fácil. É por isso que Paulo falava que ele esmurrava o corpo dele. Ele falava, o que quero é o que não faço. O que faço é o que não quero. Me livra desse corpo, meu Deus. Nosso cérebro vai querer sempre o que é mais fácil. Se de fato quisermos inculcar verdades e práticas no coração dos nossos filhos, nós precisamos agir de forma intencional, consciente, criando uma dinâmica em casa que seja possível de ser realizada. Também não adianta você chegar em casa agora tudo mudou. Agora nós vamos acordar todo dia às 5 horas da manhã, porque nós vamos ler a palavra, porque 7 horas não sei quem vai para a escola. Não é assim não, gente, calma. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Porque senão também, se você criar uma revolução dentro de casa, vai colocar todo mundo para fora. A única coisa que tem que revolucionar é com o pecado. Se tem pecado, chuta ele e manda para longe. No pecado não pode esperar, não. Mas mudança de hábitos que precisam, né, de um certo tempo, vai devagar. Mas seja o quê? Consistente e constante. Não pare no primeiro desafio. O que nós, como pais, desejamos transmitir aos nossos filhos precisa, em primeiro lugar, estar intenso em nosso coração. Isso não sugere um modelo de perfeição. Isso tem a ver com desejo e paixão. Nem tudo precisa estar perfeito na vida dos pais, para que eles influenciem positivamente seus filhos. A forma como os pais lidam com os erros é uma grande escola para toda a família. Se o tempo todo dizemos não ter tempo, ou se procrastinamos situações, o que tem mais valor? Você vai ensinar de acordo com o que você ama. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, isso vai ser o principal ensino dentro da sua casa. Agora, se outras coisas estão vindo em primeiro lugar, é o que você vai ensinar. E lembra que o amor de Deus é sacrificial? Não tem cansaço, não tem circunstância, não tem nada. É simplesmente inculcar princípios e valores. E é tão interessante que Moisés já sabia disso. Moisés era um cara antenado. Todos aqui conhecem a história de Moisés, quando ele tirou o povo do Egito? Quem não conhece a história de Moisés? Todo mundo aqui conhece, né? Então eu posso ir lá para frente. Depois que Moisés tirou aquele povo todo do Egito, Moisés já estava com 120 anos. Ele sabia que ele ia morrer. Eles estavam prontinhos para entrar na terra prometida. Moisés olhou para aquela multidão, aquele tanto de criança, e falou: esse negócio vai dar ruim. Esse povo vai entrar nessa terra, vai se esbanjar com leite e com mel, e vai esquecer de quem é Deus. Esse negócio vai dar ruim. Aí Moisés, inspirado por Deus, com certeza, ele reúne aquele povo, aquela multidão com aquele tanto de menino, e ele começa a ensinar para os pais. Ele começa a falar para os pais, para aqueles adultos. E ele ensina de uma forma significativa. Porque ele não chega colocando uma regra de tarefas. Na escola, nós temos o conceito da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, ela alcança o coração. E Moisés sabia, eu tenho certeza que ele sabia da aprendizagem significativa. Porque o próprio Deus falou para ele. Porque, gente, para pensar. Quando ele começa o discurso dele, para aquele povo, antes dele morrer, ele começa contando para o povo a história toda, desde quando Deus tirou o povo do Egito.
Para que Moisés tinha que contar a história toda para aquele povo de novo? Sabe por quê, gente? Porque a gente esquece. A gente esquece. Moisés não podia simplesmente chegar e falar assim, faça isso, faça aquilo, quando entrar na terra, faça isso. Regra pela regra é vazia de significado. Para de ditar regra dentro da sua casa, sem um significado por trás, sem um princípio por trás, sem um fundamento por trás. Mostra para os seus filhos quem é Deus, o que Ele fez por você, o que Ele já fez no passado. Mostra para ele para onde nós estamos seguindo, o nosso propósito. Mostra para eles por que eles estão numa escola cristã. Mostra para eles as suas convicções, a sua paixão, o seu amor. Mostra para eles e só depois você vem com regra. Porque aí vai alcançar o coração. Aí alcança o coração. Então Moisés conta a história todinha para o povo. Aí depois que o povo ouviu aquela história todinha, aí Moisés continua. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí ele fala, papai, mamãe, ensine-as com o que, gente? Fala forte. Persistência. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver o quê? Sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as aonde? Eu acho que Moisés conhecia o córtex pré-frontal. Que ele manda prender o negócio na testa, gente. Depois eu dou uma palestra para vocês sobre o córtex pré-frontal, tá bom? Vocês vão amar. Mas é impressionante como é que Moisés foi inspirado, sabe? Aí ele continua falando, escreva nos batentes das portas de onde? Da sua casa. Ele mandou alguém sair para a rua para escrever na rua? Ele mandou alguém pichar muro, fazer manifestação, gritar lá fora? Ele mandou escrever aonde, gente? Guarda a sua casa. Eu não estou dizendo que você não tem que botar a boca no trombone quando as coisas ruins acontecem, não. Mas tem gente que é um leão lá fora e é um gatinho dentro de casa. Não resolve nada. Vocês continuam me amando? Eu estou boazinha, eu não estou brava. Eu estou boazinha porque eu falo assim mesmo, entendeu? Eu falo assim. Aqui Moisés faz um apelo emocionado e intenso para que os pais pudessem entender a grandeza da responsabilidade. Os pais são os verdadeiros despenseiros das verdades eternas. Moisés está ali falando, acorda, abra a boca, fale dentro da sua casa, pare de preocupar com o que está acontecendo lá fora. Prega na testa, amarra no braço, coloca nas portas, mostra tudo e mais um pouco, mais faz. E ele ainda, gente, dá uma dica de quê? Rotina. Moisés ainda dá uma dica de rotina. Como que Moisés fala, gente? Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aí tem um livro muito legal que chama Pense Laranja. Se vocês não leram, leiam. Muito bacana. Pense Laranja. E esse livro Pense Laranja mostra ali para a gente, olha, que interessante, quando ele fala assim, olha, assentado em casa, trazendo para os dias de hoje, como se fosse uma refeição, uma conversa formal. Andando pelo caminho, é o tempo que você está com seu filho no carro, diálogo informal. Ao deitar-se, é uma conversa íntima. Ao levantar-se, palavras de incentivo. Então, você precisa criar referências. Olha só, refeição, assentado em tua casa. Quando você está almoçando com seus filhos, quando você está jantando com seus filhos à mesa, ali você tem a oportunidade de conversar, olhar no olho, perguntar sobre as coisas, ter aquele momento ali com seus filhos. Agora, eu não vou pedir nem para levantar a mão. Quem é que tem esses momentos à mesa com os filhos, porque eu estou preocupada de nenhuma mão levantar. Como é, André? Como é que eu vou sentar na mesa com meu filho? Na hora de ir para a escola é uma loucura, é veste uniforme, vendo televisão e comendo, e é uma confusão. E eu já chego em casa tarde do trabalho, os meninos já jantou, cada um foi para um quarto, foi para o outro. Moisés já falou. Assentado em casa. Que horas que você vai sentar com seu filho?
tempo no carro ou outro meio de transporte, andando pelo caminho. Diálogo informal como um amigo que ajuda o filho a interpretar a realidade. Aí tá lá, os filhos dentro do carro, o pai mudo, a mãe muda e os meninos na frente do tablet. Aí perde a contemplação, perde o que está acontecendo lá fora. Quantas vezes eu dentro do carro, eu falando com os meus filhos, Manu, olha aquele IP, que coisa maravilhosa, Manu. Aí o Miguel fala, mãe, não dá IP sempre não, né? Quando? Qual época do ano que dá o IP? Nossa, mãe, Deus é maravilhoso, né? Deus coloca até as árvores certas na hora certa. Contemplação. Não, mas está lá o menino na frente do tablet, do computador, alguns lendo livro, outros escrevendo, outros jogando no joguinho de celular. E o pai e a mãe calado, perdendo a oportunidade de ensinar no caminho. Hora de dormir, ao deitar-se. Conversa íntima como um conselheiro que ouve o que está no coração dos filhos. Gente, tenha esse hábito de sentar do ladinho da cama dos seus filhos. 10 minutos, todos os dias. Ore com eles, converse com eles, escute o coração. Fale pouco, escute mais. Abençoe. Ore por eles. De manhã, ao levantar-se, palavras de incentivo como um treinador que valoriza e aquece a visão, o propósito. Gente, todos os dias eu acordo os meus filhos com 2 musiquinhas. Uma que não é gospel, que é aquela assim, como é que é? Oh, meu Deus, agora a música fugiu da cabeça. Como é que é? Acorda, Manuela, com as galinhas. Bom dia, o sol já apareceu na fazendinha. Elas conhecem. Eu estou adorando as meninas ali, gente, estou amando. Bom dia, o sol apareceu na fazendinha. Aí eu vou, acorda o Miguel com as galinhas. Aí é muito engraçado. Aí eles já acordam. Aí agora eu já estou mudando, né? Eu falei assim, não, agora eu tenho que ser mais gospel. Agora eu tenho que cantar alguma coisa mais gospel. Aí eu já vou abrindo as cortinas todo dia. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração. Deixe a luz do céu entrar. E aí eu vou abrindo as cortinas e eles já vão acordando. Aí eu falo, vamos levantar, gente, esse é o dia que o Senhor fez, nós devemos nos alegrar nele. Bora, gente, hoje tem muita coisa para fazer. Vamos lá, Deus escolheu esse dia para nós. Ó, tem para casa. Aí o Miguel, ai mãe, você já começa falando de coisa ruim. Mas é assim, gente, às vezes eles não gostam do para casa mesmo, não, mas a gente tem que ir incentivando, incentivando, incentivando. Deu para entender? Ou seja, Moisés... Acabou meu tempo, né? Não? Tá tranquilo? Moisés tem que... Já estou acabando, tá, gente? Estou acabando. Essa era a parte que vocês falavam assim, Ninguém falou. Peraí, vou voltar, tá? Calma, gente, eu estou acabando, não, tá bom, então eu vou continuar só mais um pouquinho. Ai, gente, tem que divertir um pouquinho, né? Senão a gente dorme. Então, Moisés já deu para a gente a lista, gente. Criando referências. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas e de sua casa e em seus portões. Os sinais visíveis são excelentes impulsionadores do aprendizado. Toda família deve criar ambientes físicos onde em todo tempo serão lembrados do que é importante. Aquilo que somos capazes de enxergar, sentir e tocar, normalmente recebe mais atenção. Um pai fez o seguinte, ele comprou um relógio cuco. Sabe aquele relógio que sai o passarinho? Cucô, cucô. Colocou na parede da sala dele. E o relógio fazia cucô, cucô, de 1 em 1 hora. E aí ele falou para os filhos e para a esposa. A partir de hoje nós vamos fazer um negócio bem legal aqui em casa.
todas as vezes que o relógio fizer cocô, nós vamos gritar de onde a gente estiver, do banheiro, do quarto, Deus é bom! Deus é bom! E aí virou farra, né? Virou festa, né? Aí começou, e o relógio cocô, Deus é bom! Aí no início estava bom, né, gente? Mas aí depois, estava lá no meio de uma briga, cocô, Deus é bom! Estava lá fazendo para casa, cuco, Deus é bom. Estava lá o marido lá com a esposa meio bravo, cuco, Deus é bom. Estava lá o marido numa hora boa com a esposa, né? Vocês já entenderam? Cuco, Deus é bom. Então, gente, parece brincadeira, mas é verdade. Sinais visíveis, eles marcam. Imagina seus filhos crescendo e falando, gente, tinha um relógio cuco na minha casa. E eles contando para os filhos deles. Nós vamos colocar um relógio cuca aqui em casa também. Porque a gente tem que entender que tudo que a gente pode tocar, visualizar, sentir, falar, a neurociência já fala isso, tudo que gera emoção, o aprendizado vai ficando. É por isso que na escola, né, Rose, a gente tenta gerar tanta emoção nos nossos alunos. Não, eu vou te falar, já dizia aquele cantor, né? São tantas emoções, né? É emoção, porque a neurociência fala disso, que as emoções, elas vão para o coração, elas seguram o aprendizado. Então, a gente precisa entender que para inculcar princípios e valores, não adianta a gente deixar só para a escola, só porque está lá na escola cristã, ou então só porque está na igreja. É dentro de casa e com sinais visíveis. Eu acho que ele parou. Você passa para mim? Parou aqui. Está acabando, gente. Esse é o último, né? Não, né? Passa para mim. Parou de vez? Parou de vez, gente. Eu acho que ele está querendo me mandar embora. Só pode. É a parte que vocês falam, gente. Obrigada. E aí eu falo, o que você deseja para os seus filhos? Lembra que eu fiz aquela pergunta lá atrás? Esse aqui é um texto do Paul Getty sobre o que ele pensa que os pais deveriam desejar para os seus filhos. E eu fiz uma pequena adaptação. Eu queria que você ficasse de pé. Bora lá, todo mundo de pé. Bora lá, todo mundo de pé, dá uma esticada. Bom, eu queria que vocês lessem comigo esse texto. Se vocês não concordarem, feche a boca. Não concordo. E fecha a boca, tá? Mas se o que vocês estiverem lendo fizer sentido no coração de vocês, fale com toda a força. Ok? O que você deseja para os seus filhos? Eu vou contar até 3 e a gente começa. 1, 2, 3. Desejo educar meus filhos nestes últimos tempos, de forma que tomarão com seriedade a grande comissão de Jesus Cristo e abraçarão uma visão evangelística de restauração e domínio em todos os níveis. Desejo treinar meus filhos para serem cristãos expert em suas áreas de atuação, com uma mentalidade produtiva e não consumista. Que eles tenham muito mais que alguns testemunhos. Ao contrário, uma transformação total que restaure cada área da sociedade na qual eles servirão. Mas antes disso tudo, desejo e serei intencional para que amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. É isso que você deseja para os seus filhos? Então, feche os seus olhos. E peça isso para o Senhor. Peça isso para o Senhor. E se vocês, crianças e adolescentes, desejam isso para a vida de vocês, feche seus olhos e peça isso para o Senhor.
Senhor Jesus, nós sabemos, Deus, que a missão de educar filhos é uma missão tão grandiosa. Sabemos também que o Senhor nos deu autoridade para esta missão. E nessa hora nós queremos te pedir perdão. Perdão enquanto pais. Por tantas vezes negligenciar o nosso papel. Por tantas vezes, Deus, entregar esse papel de formação e educação dos nossos filhos por meio dos princípios e valores cristãos para a escola, para a igreja, para a avó, para a babá, para a tia. Tantas vezes estamos terceirizando a educação dos nossos filhos, sabendo que, na verdade, o Senhor deu essa missão para nós. E nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Mostra-nos, ó Deus, onde nós estamos errando. Não permita, Pai, que nós venhamos a perder os nossos filhos por ignorância, por omissão, por comodidade, por conveniência, mas que em nome de Jesus nós possamos nos levantar, ó Deus, como guardiões da nossa casa. Que nós possamos, ó Deus, ter convicção do que queremos e que possamos educar de acordo com o que nós amamos. E nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. O Senhor é o primeiro na nossa vida. Então que o Senhor, ó Pai, desperte em nós o desejo, Deus, a cada manhã de fazer diferente, de caminhar mais uma milha, de ir além. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos filhos, ó Pai, possam ser melhores do que nós em tudo, Senhor. E isso não será mérito nosso, porque a tua palavra diz que o homem não tem nada do que do céu não lhe for dado. Nós somos instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para cuidar desses filhos, porque eles são a tua herança. A herança que o Senhor nos deu, eles são teu patrimônio, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cuidar desse patrimônio. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Nos mostra como fazer. Não permita que os nossos filhos, ó Pai, fiquem repetindo versículos ou falando coisas que para eles não têm sentido nenhum. Mas que eles tenham de fato uma experiência pessoal com o Senhor. E que nós, como pais, estejamos envolvidos nisso, Deus. Nos dê as estratégias em nome de Jesus. Tira da nossa casa, Deus, tudo que não é teu. Tira, Deus, toda idolatria. Tudo que está ali no quarto dos nossos filhos, que não te pertence. Que o Senhor nos mostre, Deus, para que a gente possa arrancar de lá. Nos ajuda a tirar de dentro da nossa casa aquilo, Pai, que tem destruído, Pai, as palavras do Senhor na vida dos nossos filhos. Mas que em nome de Jesus o Senhor abra a visão de cada pai, de cada mãe que está aqui. Fortaleça, Deus, os casamentos. Tira, Pai, todo egocentrismo, toda disputa de dentro de cada casa. Mas que essa família, Deus, estas famílias, elas revelem de fato o amor do Senhor. O amor do Senhor que é sacrificial. Coloca, Deus, um anjo na porta dos lábios de cada mãe, de cada pai. Que as palavras deles, ó Deus, dentro de casa não tragam morte. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Nós clamamos ao Senhor. Clamamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós somos teus filhos. E
E nós precisamos do Senhor. Abra os nossos olhos, não nos deixe enganados. Que nós possamos, ó Deus, ser instruídos pelo Senhor. Nós te pedimos em o nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pare de correr e comece a andar, para aproveitar o seu tempo de verdade. Para com essa história de abrir sua boca o tempo todo para falar assim, tô correndo, tô correndo. Já viu aquela história? Às vezes as pessoas ligam para a gente e dizem, e aí, como é que você está? Nome na correria, minha vida? Normalmente a gente fala que a gente está correndo, né? Quem corre demais não tem tempo para desfrutar da família. Para de correr. E por fim, Rose, você entrega para eles? O para casa? Vocês acham que eu não vou dar para casa para vocês? Ô, gente, eu sou professora. É claro que eu vou dar para casa, é claro. Enquanto a Rose e a nossa irmã está distribuindo, eu vou explicar para vocês. Na aula nós vimos a importância da rotina no processo de inculcar princípios e valores no coração dos filhos. E como ensinar? Moisés já nos mostrou. Não já mostrou? Ele falou que é assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, vocês vão para casa e para cada tópico abaixo, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Para cada tópico, você vai escrever uma estratégia por semana. Então, para essa semana que virá, tá bom? O que você vai ensinar de uma forma intencional para os seus filhos? Quando você estiver assentado em casa, almoçando com eles, quando você estiver no carro com eles, andando pelo caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. O que você vai ensinar para eles nessa próxima semana? Aí você vai escrever. Na outra semana, aí você vai escrever, bom, para essa próxima semana é isso. E por que a gente tem que escrever, gente? Porque senão a gente esquece. Vocês aprenderam, vocês são bons alunos. A gente esquece. Se Moisés, com 120 anos, ficou em pé no meio daquela multidão contando a história toda de novo, eu que não ia deixar vocês embora assim para casa, né? Porque saiu ali e já esqueceu. Coloque em prática. Combinado? Pode passar, por favor. Eu finalizo dizendo para vocês que eu tenho um projeto chamado Projeto Jovens de Valor. Nesse projeto eu tenho 2 cursos online. Um deles se chama Tenha Filhos Melhores que Você, que tem tudo a ver com o tema de ir além. E o outro é Sexualidade com Princípios Cristãos. Se vocês quiserem saber mais sobre esses cursos, é só entrar no meu Instagram, @DeiaCarter. E tem também o meu canal do YouTube, que também é Deia Carter, só que é separado. Então, eu já faço esse trabalho há muito tempo, né, no Instagram, com formação de pais. Eu amo falar para pais. E foi um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e cuide poderosamente desse bem mais precioso que vocês têm, que é o seu filhinho e a sua filhinha. Tá bom? Rose? Se quiserem fazer perguntas, a gente pode estender um pouquinho. Você falou no vídeo, eu vou fazer a primeira pergunta. 3 dicas, né? Que você... é verdade! 3 dicas. É verdade, pulei essa parte. Foi, né? Boa, boa. Vocês lembram? Quem assistiu o vídeo? Que ela convidando. Estou convidando. Ninguém assistiu? Não, a Virgínia assistiu. Assistiu? Aquele que ela convida. Ah, é verdade, deixa eu falar. Que ela vira o olho assim. No vídeo que eu fiz convidando vocês para a palestra, eu falei que para a missão de educar, nós precisamos de 3 ingredientes fundamentais. E eu tinha anotado aqui para falar, mas acaba que é tanta coisa que a gente esquece, né? Que bom que você lembrou.
Quais são esses 3 ingredientes fundamentais? O primeiro é princípios. Nós não podemos educar sem princípios. Regra pela regra é vazia de significado, como eu já disse. Então, o primeiro ingrediente fundamental, princípios. Segundo ingrediente fundamental para a missão de educar, postura. Não tem essa história de hoje pode, amanhã não pode mais. Nós precisamos ter uma postura, estarmos convictos do caminho que nós vamos seguir. Não significa que nós não vamos errar, porque nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados, ok? Mas nós precisamos ter uma postura. A gente não pode ficar o tempo todo, porque eu vi lá no jornal, então eu tenho que fazer assim. Porque aquela pessoa falou assim, eu tenho que fazer assado. Não. Sempre confronte o que você está ouvindo com a Bíblia. Tudo que eu falei aqui hoje, você tem que confrontar com a Bíblia. Você não tem que falar porque eu falei, mas é porque a Bíblia diz. Então, postura. E o terceiro ingrediente principal, depois de você ter princípios e postura, você precisa ter esperança. Por que, Andréia, esperança? Porque a mudança, ela é de dentro para fora e de cima para baixo. A mudança duradoura, ela acontece no coração. Então, nós precisamos ter esperança que Deus alcance o coração dos nossos filhos. Porque a gente não consegue alcançar. Ninguém muda o coração do outro. Ninguém muda. Sabe aquela história que a gente fala assim, eu vou casar com ele e depois ele muda? Não funciona. Ninguém muda o coração, só Deus pode mudar. Agora, você vai ter uma esperança vazia também? Ou seja, tem esperança, né? Vamos ver o que Deus vai fazer. Não, é uma esperança ativa, é oração, é ensino, é postura, é princípio. Tá? Não é uma esperança passiva. Nós precisamos de ter esperança de que tudo que a gente está ensinando, de acordo com os princípios e valores cristãos, Deus vai internalizar no coração dos nossos filhos. Princípio, postura e esperança. Mais alguma pergunta? Aproveita. Tadinho. Oba! Oba! Vai lá, vai lá. Não, mas pode falar, senão o pessoal não escuta. Pode falar, vai. Oi. Então, meu filho menor, o pai fica naquela preocupação de masculinizar o máximo que pode e tal, enfim, ele não está aqui, eu posso falar. E aí fica ensinando luta, mina, tanta coisa, acho que é famoso lá na salinha dele. E aí, ele ama o Hulk, aqueles desenhos assim, eu estou na dificuldade, Andréia, de tirar isso, assim, porque ele não quer acordo, não quer acordo. Ele já entende Quem não o castigo. quer o acordo? O pai? Não, o filho. O bebê, é. E aí ele fica, mas Quantos é uma anos ele paixão. tem? Vai fazer 3. Ele é uma paixão doida. Assim, ele já aceita o castigo, aí ele volta, né? E aí aceita o que eu estou colocando. Mas, assim, eu queria uma dica para mim ir tirando aos poucos, porque eu não posso tirar de repente, assim, né? O que eu faço? Quem que introduziu isso? O pai. Porque quer ensinar luta e aquela coisa, que ele seja forte e tal. Eu digo, pelo amor de Deus, não faz isso. O Hulk? Hulk. E luta e tudo. Entendi. E por que isso te incomoda? Não é que me incomoda, porque não é que me incomoda tanto assim, mas o que me incomoda por mais que sejam desenhos lá no Kids, não é nem no YouTube, de adulto, mas é muito violento. Eu não quero despertar essa violência. Ele já é muito agressivo. Ele já é muito assim por conta, eu acho que de tudo que ele está assistindo. Apesar de estar no infantil, de assistir o Kids, mas não é Mas questão. você considera violento? Eu considero violento. E o seu marido considera violento? Não considera. Ele acha que ele fala assim, olha, menina não pode, mas no menino se vir, sabe? Aquela coisa. Essa é a questão, entendeu, gente? Porque, na verdade, é o seguinte, ali a criança está debaixo de 2 pessoas que são autoridades sobre a vida dela. Como andarão 2 juntos se não tiver acordo? Então, na verdade, por mais que você queira de uma forma, o seu marido quer de outra.
Então, antes de chegar na criança, as coisas têm que resolver entre vocês. Percebeu? Porque eu posso te dar todas as dicas do mundo. Mas aí você aplica a dica aqui, o seu marido desconstrói a dica aqui. Aí você aplica aqui, o seu marido vem e desconstrói aqui. E para a criança isso é muito ruim, porque é o modelo de autoridade. É a mesma coisa quando, por exemplo, às vezes a escola também é um modelo de autoridade para a criança. A criança, o adolescente, ele vê o professor como uma autoridade. Aí, às vezes, vamos imaginar, a professora manda um trabalho para casa, a mãe pega aquele trabalho na frente do filho e fala assim, essa professora é doida. Esse trabalho não é para você, não, esse trabalho é para mim. Eu que vou ter que fazer esse trabalho. Essa professora é doida. O que você está fazendo, gente? Você está desautorizando a escola na frente do seu filho. Aqui, você pode até achar a professora doida, mas conversa de adulto é com adulto. Seu filho não tem culpa de você ter escolhido essa escola para ele, não. Você que escolheu, então vai lá resolver. Ao invés de você ficar falando para o seu filho que a professora é doida. Deu para entender? Então, a mesma coisa acontece aqui. Se você agir de uma forma e o seu marido agir de outra, o seu filho vai ficar confuso. Eu não estou dizendo que o seu marido está certo ou você está certa, porque, por exemplo, eu não tenho conhecimento do conteúdo desse desenho. Eu ainda não assisti esse desenho, até para te falar, por exemplo, como pedagoga, se o cognitivo da criança está preparado para ele, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que marido e esposa têm que estar de acordo na educação dos filhos. Então, se vocês estão tendo um desarranjo nisso daí, está na hora de ter um diálogo mais aberto, né? Sim. Masculinas, ele está fazendo. É o medo de que alguma coisa Isso, diferente exatamente. aconteça. Só que lembra, gente, princípio, postura e esperança. Então, nós temos que introjetar o quê? É a masculinidade por meio da agressividade, ou seja, o que for? Não. Por meio de quê? Princípios. Postura. Se o seu marido é um homem, e um homem de verdade, o seu filho está se espelhando nele. O meu marido é um homem de verdade. O meu marido lá em casa, a última palavra é dele. Mesmo que eu não concorde às vezes. Mas aí eu vou orar. Eu vou orar. Então, se o seu marido se comporta como um homem de verdade, ele não precisa ficar introjetando filme violento para o menino ficar homem. Não é isso, não é assim que funciona. Nós somos espelho. Então, seja um homem de verdade, seja uma mulher virtuosa. Está tudo certo. Seu filho vai se espelhar em você. E esse relacionamento é que precisa ser tratado. O diálogo, tá? O diálogo entre vocês dois é que precisa ser tratado. E isso com amor, com oração. Porque, às vezes, a esposa também, porque nós mulheres somos assim, viu? Eu falo nós porque eu também sou mulher, eu sei, né? A gente chega e uma falação na vida do marido, na orelha do marido, passou 3 segundos da falação e não está ouvindo mais nada. Só está vendo a nossa boca mexer. Porque homem não dá conta, gente. Não dá conta dessas coisas. A gente é que dá conta desse papapá o tempo todo, né? Então, a gente precisa buscar estratégias em oração. Eu vivi uma situação assim. Meu marido, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas nós conversamos sobre uma determinada situação. Me lembrei agora. Nós conversamos sobre uma determinada situação e ele se posicionou de uma forma e eu disse, eu não concordo com isso. Mas ele, na cabeça dele, estava certo. E eu não concordava, e por fim, eu falei, eu vou orar. E aí eu me lembro que eu orei durante umas 3 semanas, falando, Deus, mostra para o Jimmy que esse negócio não está certo, não está legal, não estou gostando disso, tá. Aí, depois de umas 3 semanas, nós fomos numa célula, e aí o tema do estudo era exatamente sobre o assunto que a gente não concordava. E aí, o líder da célula pegou e falou exatamente o que eu tinha falado para o meu marido.
Ou seja, dizendo para ele que ele estava errado, né? Aí eu, como mulher, quando terminou a célula, né? O que eu poderia ter feito? Na hora que entrou dentro do carro, o que a gente ia falar? Tá vendo? Eu te falei, você não quis me ouvir, agora precisa do pastor falar. Precisa, né? Mulher tem dessas coisas. Mas aí, na hora que eu ouvi tudo aquilo, o Espírito Santo falou comigo assim, calada. Calada. Não fala nada. Caladinha. E eu queria falar. Calada. Eu falei, tá bom. Terminou a célula, entrei dentro do carro, fomos embora e ele nem tocou no assunto. E eu doida para falar. E ele nem tocou no assunto. E o Espírito Santo falou comigo, calada. E eu pensando comigo assim, Deus, mas nós não vamos falar nada sobre esse assunto? E nada, fomos conversando de outras coisas. Gente, eu vou falar para vocês que o Espírito Santo ele é maravilhoso, né? Porque ele vai trabalhando na gente, né? 1 mês, meu marido não falou nada. Nem eu. Caladinha. Só que ele parou de fazer o que eu não concordava. Ele simplesmente parou. E eu observei a mudança dele, sem falar nada. Eu não precisei falar, tá vendo? Eu te disse. Nada. Ele ouviu de outra pessoa, ele mudou o comportamento, e até hoje, 10 anos depois, eu não falei? Fale nada. Então, são experiências. Eu não sei como vai acontecer com você. Não sei como vai acontecer com você, com você. Com cada um acontece de uma forma, mas a gente tem que estar com o ouvido aberto. Por quê? Para que o seu filho não fique confuso entre as autoridades. E cuidado com o que vocês estão falando da escola, hein, gente? Vigia a porta dos lábios aí. Pode ficar bravo com a professora? Pode. Pode ficar bravo com a Rose? Pode, né, Rose? Pode, não tem problema não, gente. A gente fica bravo mesmo. Mas vocês acham que a gente não fica, não? No relacionamento as pessoas ficam bravas, acontece. Isso é normal. O que você não pode é falar mal. Sair e ficar lá na porta da escola falando mal. Não, vai na fonte, fala com ela. O que não pode é falar mal, porque né, aí a gente está fazendo coisa errada. Não é verdade? Vai lá e fala com a pessoa certa. Aí está tudo certo, né? Mais alguma? Vai. Hã? Tia. Tia, gente. Só porque a Rose falou que eu tenho 28 anos de educação. Mas você começou com 14, 13 anos de idade, certeza. Isso, está tudo certo, né? Fala bem alto. É o seguinte, a gente tem uma menina, aquela mocinha ali de preto. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Não? Passa Oi, o microfone aí. Aí, beleza. Vamos lá. E a gente é pastor e a gente tem essa graça do Americano Batista. Então é 24 horas Deus, né? Você não é pastor, não. Não, né? Não. Estou, né? Você está pastor. Amém. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Mas você está Glória a Deus. nesse momento. E a gente, ou seja, 24 horas no ambiente, a gente teve muita formação de aconselhamento, né, que a gente da Sara. Enfim, pegamos tudo do melhor e vamos mudar aqui, né, que a Bíblia manda fazer. E fomos fazendo, e daqui a pouco começou a me assustar. Começou o quê? Me assustar. Porque ficou, me entenda bem, ficou bom demais para o mundo. Tá entendendo? Aham. A menina começou, porque depois começa a voltar isso para você. Então, é porque eu tenho que falar com mais detalhes, aí não dá tempo agora. Mas a gente começou a ficar preocupado com a questão da exposição depois do Americano Batista. Não tem como levar, né? Tem que botar. Se bem que tem a Mackenzie lá, né? A faculdade, deixa lá dentro. Porque a gente começou a ter essa questão assim, começa a se deparar com as divergências que o mundo traz, que a gente está aí tentando evitar, mas vai ter que conviver. Sim, sim. Vai não ter que pode aprender colocar numa bolha, não. Tem que aprender a respeitar, né? Então fica essa... Tá entendendo? É na igreja o tempo todo ali, na rotina, é na escola, é um ambiente confessional cristão. A nossa casa, né? Claro, não somos perfeitos, mas tem todo o respeito. Inclusive, a Eduardo estava no balé, aí estava tão um negócio que vamos botar no judô, porque pelo menos agora dá um pouco de agressividade do outro lado para tentar dar um equilíbrio. Aí, às vezes, dá essa preocupação, né? Não se preocupe. Na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte.
Não sei se vocês entenderam o que ele falou. Ele disse que eles estão fazendo o mais certo possível, educando de acordo com os princípios e valores cristãos, colocaram numa escola cristã, vem na igreja, ou seja, são 3 influências juntas, a família, a escola e a igreja, educando, inculcando os princípios, e está maravilhoso, eles estão vendo resultado e etc. E agora vem aquele medo de quando for confrontado com o que está lá fora. Gente, tem que confrontar. Deixa confrontar. Essa é a idade de confrontar. Entendeu? Porque o que acontece? Até os 12, 14 anos. Até os 14 anos, você vai fundamentando. Tá? Fundamentando. A partir dos 14 anos, o que sobra é a influência. Então, até os 14 anos, você vai fundamentando. Então, se tiver que confrontar, deixa confrontar. Porque depois dos 14, 15, 16... é a sua influência que vai fazer diferença na vida do seu filho. Então, ele vai se lembrar de tudo que você ensinou no momento dele tomar decisões sozinho. Tá? E aí, volto a dizer, resta o quê? A esperança. A esperança de que é Deus que vai consolidar isso daqui. Tá? Porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Nossa, mas o filho de fulano é tão ativo na igreja, tão cristão, uma família tão maravilhosa, por que aconteceu aquilo com aquele filho? Gente, os caminhos do Senhor a gente não compreende. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Não é? Ele era Saulo. E quando ele era Saulo, ninguém imaginava que ele ia se tornar Paulo. Ninguém. Não é verdade? Então, ou seja, às vezes você está vendo uma situação difícil agora, mas você não sabe que lá na frente, Deus vai fazer um clarão aparecer e o seu filho cai do cavalo. Então, calma. Tenha esperança. Seja constante. Não perca a sua fé. Faça o que tem que fazer. Princípios, postura e esperança. E a partir do momento que vai sendo confrontado, você viu fazendo um tanto de pergunta ali para ela? Pergunta atrás de pergunta. Mas por quê? Por que você acredita nisso? Por que Deus não gosta? Mas por quê? Por quê? Só que você tem que estar preparado para responder. Então, se prepare. Se prepare, leia a Bíblia, tenha seus momentos com Deus, converse com o pastor, converse com o professor, converse com todo mundo. Busque respostas para os seus filhos, não deixe eles sem resposta. Ficou claro? Mais alguém, gente? Pode falar. Leva o microfone lá, porque senão ninguém ouve. Pessoal, fique à vontade, tá bom? Eu sei que a hora vai avançando, pode ficar à vontade. Aí eu vou respondendo aqui de quem precisar de resposta, tá bom? Boa noite. Eu sou a Bizag e trabalho no Americano Batista e queria ajudar a entender um pouquinho sobre o personagem. Alguém aqui já assistiu o filme Divertidamente? Vou levantar. Adultos? O filme Divertidamente pode ser assistido por toda a família. Ele traz, de forma muito lúdica, as 5 principais emoções básicas dos seres humanos. Nós nascemos com elas e vamos morrer com elas, graças a Deus. Dentre elas está a raiva que o personagem tem, né? O Hulk. Você vê que no dia a dia, o Hulk, ele é um cara tranquilo, e aí, quando ele está nos momentos de raiva, ele é totalmente o oposto. Ele assume personagem. O que é que acontece? Ele acessa o fator raiva no cérebro com muita facilidade. Então, ele explode... Fala rapidinho. Ele explode, ele grita, ele quebra. O que é que acontece com a criança que a mente está em formação? Ele pode entender que a única maneira de resolver conflitos é explodindo, gritando, quando suas necessidades não são atendidas, suas vontades, na verdade, não são atendidas. Então, ele não vai saber lidar com frustrações. Então, quando ele pedir alguma coisa que não for atendido, ele vai quebrar alguma coisa, ele vai igualzinho como faz no desenho. Porque o desenho, o que é que acontece? Quando
o personagem cai, ele se levanta. Quando morre, o carro passa por cima. Ele está ali. Para a criança, no imaginário dela, é daquele jeito. E aí a criança que tem o TOD, por exemplo, transtorno opositor desafiador, é muito mais difícil de lidar com a raiva. A gente não vai confrontar essa criança, a gente vai dialogar e negociar. Agora, imagine uma criança que tem uma facilidade muito grande de acessar a raiva, assim como um personagem que não tem manejo das emoções, não tem um manejo da raiva, porque a raiva demora muito a se dissipar. É uma emoção que tem muito poder e demora muito a se dissipar. Imagine ela assistindo esse desenho. Agora, imagine ela com 8, 9, 10 anos numa sala de aula, quando disse assim, tia, eu só vou fazer trabalho com aquele grupo, e o grupo já está fechado. Ele vai bater em todo mundo. Ele vai para cima de todo mundo. Por quê? A referência dele é o desenho. Não sei se ajudou. Foi ótimo, ótima contribuição dela. E é por isso que você precisa conversar com seu marido imediatamente. Mas calma, viu? Lembra, ó, cuidado. Ah, então ótimo, fechou. Aqui, você tem 15 segundos. Uma das coisas mais lindas que eu acho que você disse é a questão de ser o exemplo, né? Eu sou cristã, pastoreamos uma igreja, enfim, acho a coisa mais linda que tem é os filhos, eles presenciarem seus pais orando, seus pais dando a palavra, seus pais entregando jejum. Quando eu vou entregar jejum, eu chamo eles para entregarem junto comigo. Eles se ajoelham, se prostram. Não adianta você querer ensinar o que você não faz, o que você não vive. Então, eu acho que esse exemplo com Moisés, eu nunca tinha parado para fazer essa analogia. Eu achei isso incrível. Que coisa incrível. Então, assim, pais temos que fazer o que queremos que eles façam. Muito bem. Nós é que agradecemos, Andréia, esse momento tão didático, tão gostoso de te ouvir. E, assim, nós temos a nossa psicóloga Bizag, que falou agora, e temos também o pastor Bonen. Então, famílias, se quiserem ter um momento de aconselhamento, de trocar ideias, de repente desabafar, pedir uma opinião, agendem lá no nosso colégio, a gente tem esse serviço para vocês, tá bom? Isso tudo à luz da palavra, né? Então é isso, nós queremos encerrar, queridos. Estava muito bom, muito gostoso continuar te ouvindo, mas nós temos aí também, daqui a pouco, aí fora, um gostoso coquetel, e aí eu não quero que as pessoas deixem de participar. Então nós vamos ficar de pé. Mais uma salva de palmas para a nossa querida Andréia.